Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Sexto raio. O guerreiro que marcha. O que realmente vale é o grau de fervor com que procuramos a verdade. Joel Goldsmith. Estágios da devoção. A vontade persistente de ampliar o próprio nível de consciência é uma energia indispensável para a vida. A esse impulso que nos acompanha, que se perpetua e que continuamente cresce, tornando-se cada vez mais direto e puro, chamamos de devoção, ou seja, a energia do sexto raio. Quando nascemos, essa tendência é bem pronunciada, mas vai sendo distorcida pela educação, que canaliza esse sentimento genuíno para outros caminhos. A devoção impulsiona-nos para níveis mais altos, ao passo que a educação normal ensina-nos uma atividade em nível horizontal de luta pela vida. A criança, naturalmente, tem veneração por alguma coisa ou por alguém que lhe seja, A criança, naturalmente, tem veneração por alguma coisa ou por alguém que lhe esteja próximo. Quando não experimenta adequadamente esse sentimento, mais tarde, o seu interesse pelo aprendizado poderá ficar prejudicado. A experiência do amor profundo ajuda a vencer os obstáculos que surgem quando ela empreende a busca da verdade e do conhecimento no decorrer de sua vida. A manifestação da energia devocional na infância tem muitas finalidades, entre elas a de preparar a criança para o conhecimento superior. Ao ficar envolvida pelo sentimento devoto, ela não enxerga defeitos nem limitações na pessoa que admira, permanecendo aberta ao outro em qualquer circunstância. Essa é a devoção em seu estágio mais primário. É a semente que a natureza planta no ser, contrária ao espírito de crítica e essencial para o progresso espiritual futuro. Se esse sentimento, no princípio cego, que é vivenciado na idade infantil do indivíduo, essa base Se esse sentimento, no princípio cego, não é vivenciado na idade infantil do indivíduo, essa base tem de ser construída depois ou reconstruída, o que é sempre mais difícil. A energia da devoção, cujo impulso conhecemos na sua forma pura quando crianças, passa por um processo de amadurecimento que é conduzido pelo sexto raio. Por meio dele, a devoção por um indivíduo ou por algo vai se transformando em devoção pelo conhecimento. Comigo, tal processo se deu muito cedo e de maneira simples. Eu era bem criança e tinha veneração por meu padrinho, para quem canalizara toda a minha devoção infantil. Ele era para mim um exemplo, um ponto de referência, um modelo, e tive oportunidade de deixar esse sentimento fluir por muitos anos. Depois de muito tempo, quando comecei o estudo dessa energia, foi que percebi o que realmente acontecera comigo naquela época,
quando nem tinha consciência da presença desse raio. Eu havia aprendido a ler e lembro-me de um dia em que o padrinho me trouxe um livro, dizendo que era bonito. Impulsionado pela veneração, fiz um esforço especial para ler o texto, difícil para a minha idade e para os meus rudimentares conhecimentos de leitura. Passei, então, por um processo de violenta transformação, a transferir para as ideias ali expressas a devoção que tinha pelo meu padrinho. Na ocasião, não podia perceber isso claramente como agora, ao reconstruir os fatos para estudar essa energia de raio. Não podia perceber isso claramente como agora, ao reconstruir os fatos para estudar essa energia de raio. O que eu direcionava para aquela pessoa, passei gradativamente a dirigir para a ideia da imortalidade que o livro apresentava, já que descrevia como é a vida depois que nos retiramos do corpo físico, assunto que me interessou profundamente. Foi assim que eu passei a ficar tão absorvido por aquelas ideias quanto era por meu próprio padrinho. Esse foi apenas o princípio de um processo que prosseguiu dali por diante, à medida que enfocava minha devoção na ideia da imortalidade. Comecei a ver meu padrinho de maneira diferente e uma dualidade começou a surgir. Tive que escolher entre ele e aquelas ideias, pois percebi que uma coisa interferia na outra. Quando ia conversar com ele, coisa que fazia habitualmente, vinha-me a vontade de ler. Outras vezes estava com o livro, mas ao mesmo tempo queria estar com o padrinho. Um dia, abandonei o livro em um ponto importante para ir vê-lo e encontrei-o fazendo algo que me decepcionou profundamente, do meu ponto de vista ainda infantil. Naquele exato momento, a energia do raio dissolveu aquele apego em mim, polarizando-me totalmente no mundo das ideias. Foi uma mudança sutil e perfeita. A partir dali, conforme pude perceber, passei a preferir ideias a pessoas. Mais tarde soube que todos nós, pessoas, somos manifestações de ideias divinas ou cósmicas. Portanto, eu havia intuído certo, com a ajuda dessa potente energia. O aspecto amoroso da energia da devoção também ficou evidente. Assim é que o meu padrinho não foi excluído da minha devoção em geral. Ele continuava presente, mas de uma maneira diferente. Agora eu não tinha mais necessidade de vê-lo. Na etapa seguinte desse processo, que se deve assemelhar ao de todos, foi necessário certo esforço para que houvesse equilíbrio em minha vida. Tal esforço era produto da mesma energia. Com a ajuda do impulso que me levava a penetrar mais fundo naquelas ideias sobre imortalidade, fui descobrindo uma capacidade de concentração que me levava a ficar 3, 4 ou 5 horas lendo e estudando, o que não é comum naquela idade. Depois, o esforço foi se transformando em concentração espontânea e começaram a desaparecer os apegos pelo livro e pelas ideias em si. Foram ficando distantes com o tempo o apego tanto ao padrinho como às ideias. Pude perceber então que não fazia diferença vê-lo ou não vê-lo, ler ou não ler. Fui sendo levado a buscar essas mesmas coisas dentro de mim, apesar de elas continuarem a existir externamente e de eu conviver com elas. Algum tempo decorreu antes que chegasse um novo e forte impulso da energia. Mudamos de casa e nesse outro ambiente eu me encontrava fisicamente distante do meu padrinho. Foi durante uma aula de português
Foi durante uma aula de português, quando estava com meu pai, então meu professor, que recebi a notícia da desencarnação do já idoso padrinho. Acontecera tudo tão rápido que não tive a oportunidade de falar com ele, ir falar com ele no hospital. Além disso, adveio outro fato que colaborou para o meu desligamento em relação às coisas externas, desligamento este necessário para o fluir correto da energia da devoção. Certa manhã, cheguei ao quarto onde dormia, aproximei-me da estante e vi que todos os meus livros não estavam mais lá. Havia apenas um recado, escrito em um papel colocado ali perto. Queimei-os porque você não estudava mais as lições da escola. Dedique-se agora aos seus verdadeiros estudos. Pude ver com isso que a educação ortodoxa da época me dizia: Você está ficando com a mente repleta dessas ideias estranhas e assim não será ninguém na vida. Encontrar a estante vazia dos livros que colecionava e que me ajudavam a reencontrar os pontos já conhecidos em encarnações anteriores foi naquela época uma dura prova. Mas o processo devocional, além de impelir-me para o centro de minha consciência, manifestava-se dentro do coração, mostrando-me que não devia guardar rancores. Qualquer reação mais forte iria obscurecer o processo, afastando a ideia devota, e, consequentemente, eu me sentiria sozinho e sem forças. Tudo isso era tão claro que não havia ressentimentos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.